Canal Filosofia Fácil para o Enem, uma série de aulas e conteúdos de filosofia para o ensino médio. Eu, professor Patrick, acompanho vocês nessa jornada do conhecimento filosófico e nós estamos na aula 11. O tema é a ética aplicada e esse tema é voltado para o segundo ano do ensino médio. Definição de ética aplicada. A ética aplicada é o ramo que leva a reflexão filosófica para além da teoria. Ela não fica só na teoria, por isso que se fala ética aplicada, focando em problemas concretos do cotidiano. Ela busca fundamentar decisões em áreas sensíveis como a medicina, o direito, a tecnologia, unindo princípios morais à realidade prática. Diferente da ética teórica, seu objetivo é oferecer soluções viáveis para conflitos de valores em contextos específicos. Então, por exemplo, uma ética teórica, né, sobre, por exemplo, sobre valores religiosos, valores metafísicos. Por exemplo, como que surgiu o universo, o Big Bang, né? Então, são teorias que, na realidade, ela acaba ali sendo teórica, sendo realmente teórica. Por exemplo, a metafísica é um campo totalmente bem teórico, entendeu? Por exemplo, quem que deu o impulso inicial de tudo? Como que surgiu? Qual que foi essa alavanca inicial? Né? Quem que apertou o botão e iniciou o mundo, o universo? Aí muitos vão dizer Deus, vão dizer o universo, vão dizer o caos, o Big Bang. Mas isso aí não é uma coisa prática, entendeu? É uma teoria que a gente ali não consegue, né, trazer para o mundo prático. Por exemplo, falar de anjos, né? Vamos falar de alma. O que é a alma? Né? Mas cientificamente, a gente não consegue medir a alma num microscópio. Agora o sangue, não. Entendeu? Um micro-organismo, não, dá para a gente ver no microscópio. Um vírus, a gente consegue. Né? Uma matéria, um corpo. O corpo humano. Então, e situações do dia a dia. Tá ok? A ética, transparência, conduta, comportamento. Né? O que é o certo e errado? Sempre a gente volta nessa questão, né? A ética é sempre isso, gente. A gente sempre fala muito nisso. Quando você pensar em ética, você tem que pensar assim: o que é certo e o que é errado de acordo com o pensamento, né? De acordo com o que algumas pessoas defendem. Você vai olhar para aquilo e vai pensar se no seu julgamento aquilo é certo ou errado, ou você vai se convencer que alguém está falando a verdade e aquilo é válido para você, ou alguém está falando a mentira e aquilo não é válido. E bioética e saúde. A bioética, gente, bio de biologia, né? É biologia misturada aí com a ética. Ela analisa questões morais relacionadas à vida, à saúde, como o aborto, né, que é um assunto super polêmico, a eutanásia, né, que é o fim da vida ali, uma pessoa que não tem esperanças de viver, ela pede ali para não sofrer mais, né, porque às vezes tem pessoas com doenças que a pessoa sente muita dor e tem remédio que já não faz efeito, entendeu? Então, é uma situação bem complicada. Manipulação genética, como que a gente manipula? A gente consegue manipular as coisas, os nossos genes, as nossas células, consegue transformar o nosso ser humano, né, a nossa biologia. Ela se baseia em 4 pilares fundamentais. A bioética: autonomia do paciente, beneficência, não maleficência e justiça na distribuição de recursos. Então vamos lá falar um pouquinho de cada um, né? Beneficência é fazer o bem, não maleficência é não causar danos e o mal para alguém, né? Autonomia é respeito à liberdade de escolha. A pessoa, o paciente que escolhe.
Justiça é uma igualdade de tratamento adequado para cada necessidade. Então é muito, né? A relação, por exemplo, de um médico com seu paciente deve ser baseado nesses 4 princípios, de uma enfermeira, de um psicólogo, de um fisioterapeuta, de um fono, de um psiquiatra, cardiologista, pessoas que trabalham na área de saúde. Entendeu? Não fazer sempre o bem, não fazer o mal, mesmo que eu não goste daquela pessoa, por exemplo, ela é de um partido político da qual eu não gosto, entendeu? Eu sou X e ela defende Y, então eu vou deixar de fazer o que é certo. Não, isso é falta de ética, entendeu? Respeito, a tratar as pessoas com justiça. O desafio é equilibrar o avanço científico com o respeito absoluto à dignidade e aos direitos fundamentais do ser humano. Ok? Ética ambiental. Este subcampo discute a responsabilidade humana para com o meio ambiente e as futuras gerações diante da crise climática. Você fala assim, eu não estou nem aí com o tempo, eu não estou nem aí com o clima, com a crise climática, isso é uma mentira. Mas, por exemplo, muitas pessoas que dizem isso têm filhos, têm netos, alguns bisnetos, e esses filhos, esses bisnetos vão ter outros filhos, entendeu? Então a sua geração futura, você fala assim, eu não estou nem aí se daqui 100 anos a Terra tiver 2 graus a mais. Aí você fala assim, que diferença faz? Faz muita diferença, entendeu? O calor, o calor excessivo, o frio excessivo, o descongelamento lá dos polos, tanto da Antártica quanto do Polo Norte, entendeu? Então, isso são coisas que sim vão alterar a vida humana. Ele questiona o antropocentrismo. Tipo, o que é o antropocentrismo? Antro significa o homem, humanidade, centrismo de centro, o ser humano que se coloca como centro, propondo que a natureza e os animais possuem um valor intrínseco que deve ser preservado. Então, olha lá, a natureza é importante, entendeu? As árvores, os rios, o oceano, as flores, os pássaros, os bichos, entendeu? Tudo isso também é importante, porque o ser humano ele se coloca como o centro ali de tudo. Não, o mais importante é o ser humano ele tem que atingir seus objetivos e não importa do jeito que a gente vai, não importa o que vai acontecer com a natureza, o importante é que o ser humano desfrute, mas a natureza também tem um limite. A ética ambiental exige um novo modelo de desenvolvimento que seja sustentável e respeite os limites ecológicos do planeta. Então, existe um limite no planeta, entendeu? Se você corta várias e várias árvores, uma madeireira, ela produz ali, vou produzir móveis, e eu vou derrubar, eu vou fazer papel, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Então, tem que ter um limite. Existem, não é que muitas árvores podem ser derrubadas para o aproveitamento humano, e já mas só que existe um exagero, existe o desmatamento, e esse desmatamento ele pode provocar vários efeitos colaterais na Terra. Ética dos negócios e corporativa. No mundo empresarial, a ética aplicada foca na responsabilidade social das empresas. As empresas são responsáveis também. Não é só para ganhar lucro, não é só para ganhar dinheiro. Ela é focada na transparência e no combate à corrupção. Ela defende que o lucro não deve ser um único objetivo, devendo estar alinhado ao bem-estar dos funcionários da comunidade. O empresário, claro que ele quer ter lucro, ele quer pagar bem seus funcionários, alguns, nem todos, mas ele quer que ele tenha uma vida boa ali, que os seus funcionários tenham, que a sua família tenha, mas ele não pode colocar o lucro acima de tudo, entendeu? Então, existe uma ética aí que as empresas elas devem
né, também está alinhadas ao bem da comunidade. Por exemplo, existem códigos de condutas e práticas de governança que são ferramentas essenciais para garantir que as corporações ajam com integridade. Por exemplo, códigos de condutas dentro do serviço público, existem códigos de conduta de empresas particulares, de organismos. Então isso é necessário para quê? Por exemplo, de um servidor público. Eu sou servidor público daqui de Minas Gerais e existe um código de conduta do servidor de Minas Gerais. Entendeu? Ali pede que eu não seja perfeito, que não está falando para eu ser um santo. Entendeu? Não está falando para eu virar um monge, né? Para que... Não. Mas ali pede, pelo menos o mínimo, que eu tenha uma postura ética diante da vida. Entendeu? Por exemplo, não é correto eu, como servidor, usar os bens do Estado para o meu benefício próprio. Entendeu? Então, outra coisa, o servidor público é aquele que atende as pessoas. Eu não posso tratar as pessoas que são atendidas por mim de qualquer forma. Entendeu? Então eu tenho que ter ali uma postura, entendeu? E são posturas que se esperam que o servidor tenha, mas também as empresas esperam isso, né? As boas empresas esperam isso. As empresas que têm consciência disso, né? Nem todas têm, infelizmente. Ética animal. Esta área questiona o tratamento dado aos animais em laboratórios, na indústria alimentícia e no entretenimento humano. Entendeu? Por exemplo, os ratinhos, os bichinhos, os macaquinhos que são utilizados em laboratórios para se fazer testes. Por exemplo, as carnes que a gente come, né, que a população se alimenta, a carne suína, a carne bovina, quantas vacas, né, são mortas diariamente, né, para garantir que a população, né, se alimente dessa carne bovina. Entendeu? Mas a que custo, a que preço? Por exemplo, aqui no Brasil existe mais vacas, existe um dado, que existe mais vacas do que seres humanos aqui. Existe a população bovina no Brasil é maior do que a população de seres humanos. Né? Porque o Brasil é um exportador, acho que dos maiores exportadores de carne do mundo, carne bovina. Eu acho que a suína também. Entendeu? Mas e o limite disso? Né? E, por exemplo, o entretenimento. Você vê ali um elefante ali no circo. Às vezes um elefante ali, o homem que está com o elefante, o seu domador está ali com uma estaca, está ali com algum aparelho de choque, né? Mas e também o leão, o cachorro, né? Tudo é isso por um entretenimento. Mas esses bichinhos, esses animais estão sendo bem cuidados. Alguns filósofos debatem se seres sencientes possuem direitos morais que impeçam os seus sofrimentos desnecessários causados pelo homem. São seres sencientes que sentem, que têm sentimentos, que sentem dor, entendeu? Que estão aí, né, vivendo também. Por exemplo, quem tem direito à vida? Somente nós, seres humanos? Então o bichinho ele não tem direito a viver? Entendeu? Então é uma das grandes perguntas. Por exemplo, a ética aplicada aqui propõe uma revisão de nossos hábitos de consumo e uma maior compaixão com as outras espécies. Então aqui tem um texto atrás que fala: eu faço parte das pessoas que escolheram amar e respeitar os animais. Por exemplo, o veganismo, o vegetarianismo é uma filosofia que tem ali um princípio alimentício de renúncia à carne, de renúncia a coisas que venham de animais, às vezes justamente também com essa crítica ao sofrimento dos animais. Entendeu? Ética e tecnologia da informação.
com o avanço da internet, surgiram dilemas sobre a liberdade de expressão, a disseminação de notícias falsas e a proteção de dados pessoais. A ética da informação analisa como o fluxo de dados impacta a democracia e a autonomia individual no ambiente digital. Então, a ética da tecnologia é o seguinte: eu sou livre para, por exemplo, eu estou aqui usando um canal, o YouTube, né, para expressar minha opinião. Isso aqui é uma aula de filosofia, eu sou professor, né, eu gostaria de compartilhar esse conhecimento que eu tenho para pessoas que têm interesse em aprender, né, seja ele estudante ou não. Então, por exemplo, o YouTube, eu sei que tem regras rígidas sobre essa questão de disseminação de notícias falsas, contra questões preconceituosas, entendeu? Então eu não posso vir aqui e falar algumas coisas das quais vão contra os direitos humanos. Entendeu? Eu não posso vir aqui usar minha liberdade de expressão e falar, por exemplo, promover o racismo, promover a xenofobia, promover aqui o preconceito à comunidade LGBTQIA+, promover discurso de ódio contra judeus, contra muçulmanos, ou contra qualquer grupo. Então, eu não posso usar a tecnologia, né, são as redes sociais, que é todo esse aparato tecnológico, a internet, hoje tem a IA, a inteligência artificial, para promover coisas que não estão de acordo com a lei, né? É necessário estabelecer limites morais para que o espaço virtual não se torne um território de vigilância e manipulação. Ética nas redes sociais. Sim, você é livre para expressar, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente pode estar cometendo alguns crimes. Entendeu? Então, por exemplo, no Brasil existe uma luta de várias instituições na área política, na área judiciária, para quê? Para regulamentar as redes sociais, porque tem pessoas que usam a rede social para disseminar ódio, disseminar preconceito, disseminar propaganda falsa, entendeu? Por exemplo, eu estou falando aqui em julho de 2026, né? E nesse período está acontecendo uma campanha contra as bets, contra as casas de apostas virtuais. Por quê? Muitas pessoas estão perdendo dinheiro, estão perdendo a dignidade, pessoas viciadas, pessoas aí que perderam aí 100 mil, 200 mil, perdeu casa, porque, né, as bets criam um sistema ali de prazer, né, e de recompensa, que determinadas pessoas caem naquilo e elas se tornam viciadas, entendeu? E elas gastam tudo que elas têm e vai gerar vai falir a família, vai destruir o lar, entendeu? Então, são coisas assim, né? Então, hoje, por exemplo, nesse tempo que eu estou falando, está havendo aí uma certa cobrança das empresas que possuem bets. As próprias bets mesmo já estão falando, jogue com responsabilidade, tenha responsabilidade, né? Mas por quê? Por causa da pressão. Ética na administração pública. A ética trata dos deveres dos agentes políticos e servidores no exercício de suas funções em prol do interesse coletivo, como eu estava falando, né? E o político, o servidor público, mas principalmente o político, né? Ele deve ser aquela pessoa que vai... que tem que ser um exemplo ali para a população que ele atende. Então, essa ética na administração pública, ela combate o uso do cargo para benefícios privados e reforça a importância da impessoalidade e da moralidade administrativa. Entendeu? Então, por exemplo, de um cargo político, eu não posso me levar por interesses pessoais. Eu não posso fazer coisas para agradar o grupo que eu faço parte. Eu não estou ali
por exemplo, como político, eu estou ali para atuar para todas as pessoas. Suponhamos que eu sou de uma determinada religião e eu sou um prefeito. Então eu falo o seguinte: olha, eu vou começar a empregar aqui na prefeitura somente pessoas que são da minha religião, da minha igreja. Eu vou ajudar somente a população que é da minha religião. As pessoas que não forem da minha religião não vão ter preferência, entendeu? Vão pegar aquilo que sobra. Isso não pode acontecer, entendeu? Isso aí é totalmente antiético. Pode ser considerado, inclusive, crime, né, de preconceito. E também o uso indevido dos recursos públicos. Entendeu? Então, a moralidade administrativa existe. Uma gestão pública ética é a base para a confiança dos cidadãos nas instituições e para o fortalecimento da democracia. Ética na gestão pública. Entendeu? Então, por exemplo, quando a pessoa se torna prefeito, vereador, deputado, e ele recebe recursos, sim, mas aquele recurso não é para o bel prazer dele. Não é para ele fazer viagens de luxo. Entendeu? Então tem muitas pessoas, muitos políticos aí que usam dinheiro para fazer viagens, para desviar verbas. Existem muitas pessoas aqui no Brasil, no mundo todo, infelizmente também, mas no Brasil é crítico isso. Muitas pessoas que enriquecem. Tipo assim, a pessoa tem ali mais de quantos imóveis ela tem, mas como que essa pessoa tem tanto de imóveis? E ali várias mansões, a pessoa tem 50 mansões, entendeu? Ela tem ali 25 fazendas gigantes, latifúndios, entendeu? Aí você fala, mas ela trabalhou com o quê? Ela era... Não, a pessoa, né? Ela, por exemplo, ela é um advogado. Mas nossa, um advogado para ganhar isso tudo? Eu sou empresário, mas você vendeu tanto assim para você, né? Mas, né? Só se você for dono das grandes empresas, tudo bem. Existem empresários aí, mas agora, por exemplo, muitos políticos que eles têm a vida aí, né? E isso é uma vida muito confortável, muito luxuosa, mas por quê? Pelo desvio de dinheiro público, entendeu? É falta de ética na gestão pública, ok? Então é isso que é a ética aplicada. Grande abraço para vocês e até uma próxima.